tecnologias cognitivas, biohacking e impressão 3D. Inteligência artificial. No encontro de hoje, vamos explorar como a inteligência artificial está transformando os negócios e a economia de uma maneira que lembra o impacto do petróleo durante a industrialização. Assim como as nações competiam pelo controle do petróleo, agora o que determina o sucesso econômico e tecnológico é a dominação da IA. Essa tecnologia não é apenas uma tendência passageira. Ela está moldando o futuro das empresas e dos mercados, criando novas oportunidades e desafios. Vamos falar agora sobre como a IA está substituindo tarefas repetitivas. Um exemplo claro disso é o uso de chatbots para substituir operadores de telemarketing. As empresas usam IA para automatizar atendimento ao cliente, criando um processo mais eficiente e reduzindo custos operacionais. A IA pode identificar e responder perguntas frequentes, realizando tarefas que antes eram feitas manualmente, permitindo que os seres humanos se concentrem em atividades mais complexas. A advocacia é um outro campo, em que a IA tem feito progressos significativos. Sistemas de IA estão sendo usados para analisar leis, comparar casos com jurisprudência e até gerar relatórios legais, funções que até pouco tempo eram realizadas apenas por advogados. Isso demonstra o impacto da IA em setores mais técnicos, onde a repetição de processos e análise de dados podem ser feitas com mais precisão e rapidez. Porém, nem todas as profissões serão substituídas pela IA. Profissões criativas e aquelas que exigem planejamento estratégico e tomada de decisões em situações imprevistas, como médicos e cientistas, ainda têm um espaço para atuação humana. Esses cargos dependem de habilidades como criatividade, adaptação e julgamento, que são desafiadoras para qualquer sistema artificial replicar de forma eficaz. Agora, vamos refletir sobre o que realmente significa ser inteligente. A IA é muitas vezes vista como uma forma de imitar a inteligência humana. No entanto, a inteligência não é apenas a capacidade de executar tarefas, mas envolve também aprendizado, resolução de problemas e adaptação a novas situações. A IA pode fazer tudo isso, mas de uma maneira diferente da inteligência humana. O que torna algo inteligente é a sua capacidade de aprender e se ajustar, algo que a IA está cada vez mais capaz de fazer. Uma ótima referência de ficção para esses conceitos é o filme O Homem Bicentenário. Nele é retratado um robô doméstico que absorve características humanas e emoções da família para a qual trabalha há 200 anos. O restante não vamos contar. Vale a pena conferir. Em 1950, Alan Turing propôs uma pergunta simples, mas poderosa. As máquinas podem pensar? O teste de Turing é um marco histórico na inteligência artificial. Nele, humanos interagem como um algoritmo artificial, sem saber se estão falando com outra pessoa ou com uma máquina. Se o algoritmo enganar uma parte significativa das pessoas, ele pode ser considerado como pensante. Hoje, essa ideia está sendo aplicada em sistemas como chatbots, que tentam imitar a interação humana. Alguns dizem que esse artigo marca o início da IA, sendo uma primeira discussão mais bem fundamentada sobre o assunto. No entanto, não havia poder computacional suficiente na época para qualquer comprovação prática disso. Todavia, é interessante e curioso pensar que hoje os chatbots tentam fazer exatamente isso. O jogo da imitação em que procuram se passar por seres humanos reais, auxiliando-nos
nos sistemas de chat, como o WhatsApp ou o Facebook Messenger. Podemos definir IA como inteligência demonstradas por máquinas, sistemas artificiais, as quais resolvem problemas complexos por meio do aprendizado. Ou ainda, sistemas computacionais capazes de simular a inteligência humana mediante um aprendizado prévio e programação. Aqui podemos introduzir alguns dos elementos mais importantes da inteligência: a experimentação e o aprendizado. Imaginemos um bebê que acabou de nascer. Ele tem um grande cérebro, órgãos e todos os membros, todos os sistemas para funcionar. Algumas das reações, como a respiração, são involuntárias. Porém, com relação a grandes coisas que esse pequeno ser humano será capaz de fazer, só conseguirá realizá-las por meio de observação, repetição e treinamento. Ficamos anos na escola, na universidade, porque por mais que sejamos inteligentes, essa inteligência só faz sentido como somos expostos a situações reais e exemplos e aprendemos a realizar tarefas. Outro conceito fundamental em IA é a análise de dados. Todos os sistemas de IA são baseados em dados. Da mesma forma que para o bebê aprender a andar, ele precisa coletar informações e treinar, os sistemas de IA terão que fazer o mesmo. De uma forma simplificada, se quisermos construir um robô humanoide com IA que aprenda a andar, precisaremos de uma comparação entre seres humanos e robôs. Depois de uma coleta das informações visuais e de equilíbrio, o ser humano precisa processar essas informações, mandar comandos para os atuadores, que são as pernas e músculos. Ao cair, ele tenta processar o erro dos dados e aperfeiçoar a atuação em um ciclo. Se fôssemos desenvolver o robô humanoide, veríamos ao longo desse curso que o fluxo de aprendizagem seria muito semelhante. As principais áreas de estudo e aplicação, segundo a autora Rosa em seus estudos de 2011, são previsão de resultados, otimização de processos, visão computacional, classificação e determinação de padrões e reconhecimento e síntese de voz e tomada de decisão. Agora, falando sobre a evolução da IA, é importante destacar a diferença entre inteligência artificial geral, chamada de AGI, e a IA generativa. Embora filmes como O Exterminador do Futuro nos façam pensar em robôs humanoides, IA com capacidade autônoma, essa realidade ainda está um pouquinho distante. Hoje, o que mais vemos são aplicações como o ChatGPT, o DALL-E, que geram conteúdos como textos e imagens. Esses são exemplos de IA generativa, que cria a partir de dados existentes, revolucionando a forma como interagimos com as máquinas. Para entender como a IA funciona, precisamos falar sobre o aprendizado de máquina, chamado de Machine Learning. A IA aprende através de dados, usando diferentes modelos de aprendizado. Entre eles temos, no aprendizado supervisionado, o modelo de Machine Learning aprende a relacionar as entradas de dados com as saídas determinadas, o que chamamos de dados rotulados. Em cada conjunto de entradas tem uma saída esperada. Por exemplo, imaginemos que desejamos fazer um sistema que consiga prever o preço de um imóvel e quanto ele deve demorar para ser vendido, baseado em dados de localização, tamanho de terreno, número de quartos, número de vagas, idade, etc. Por meio de um conjunto de dados de uma imobiliária ou de um site de venda de imóveis, podemos aplicar um modelo de Machine Learning para que ela aprenda a correlacionar as variáveis de entrada com as variáveis de saída, preço do imóvel e tempo para ser vendido.
Ao rodarmos o modelo, ele aplicará os dados de entrada e depois comparará com os dados de saída esperados, aprendendo e ajustando os seus parâmetros, para que forneça o menor erro possível e para que possamos dizer que aprendeu de maneira supervisionada usando os dados de saída esperados. Enquanto que no aprendizado não supervisionado, os modelos de machine learning que utilizam não fazem a relação entre a entrada de dados e as saídas. Os dados são inseridos sem uma supervisão humana. Por exemplo, de aprendizado não supervisionado. Imaginemos a seguinte situação. Temos um banco de dados de clientes de uma loja e para fazer campanhas de marketing mais segmentadas, gostaríamos de dividir essa base de dados em 3 ou 5 grandes grupos similares. Em um primeiro momento, o time de marketing faria segmentações clássicas. Mulheres versus homens, jovens versus idosos e etc. Contudo, ao aplicarmos um modelo de aprendizado não supervisionado, podemos encontrar padrões escondidos, separando em grupos com padrões de compra similares, mas de uma maneira automatizada. Já o aprendizado semi-supervisionado, que em alguns momentos é esquecido por alguns autores que estudam IA, são técnicas em que utilizamos o aprendizado supervisionado, ou seja, pequenas coletâneas de dados com saídas pré-determinadas, aliado a técnicas de aprendizado não supervisionado, para a extrapolação desses formatos e maior generalização. A título de exemplo, imaginemos que dispomos de uma base de dados com 50 mil clientes de assinatura de uma plataforma de streaming, como Netflix. Infelizmente, somente 8 mil clientes preencheram completamente todos os campos, incluindo o que gostam de assistir. Usando uma técnica de aprendizado semi-supervisionado, treinamos nossos modelos de machine learning com os dados dos 8 mil clientes e ao mesmo tempo aplicamos técnicas de aprendizado não supervisionado para inferir o que cada cliente gostaria de assistir. Por fim, o aprendizado por reforço é a técnica que mais se assemelha ao aprendizado humano. Nessa técnica, nosso modelo aprende por tentativa e erro. E cada vez que acerta o desafio, nós o recompensamos. Imagine que você vai treinar seu cachorro a realizar algum truque. Toda vez que ele faz corretamente, você o recompensa com um petisco, por exemplo. A mesma ideia é aplicada nos algoritmos de machine learning que utilizam essa técnica. Criamos uma função matemática que representa o desempenho do nosso modelo. E quanto melhor o modelo desempenhar, mais o recompensamos, dando um peso maior a ele em relação a outros modelos. O livro Inteligência Artificial, Revolução Digital e o Futuro do Trabalho, Como a IA está moldando o mundo de amanhã, é uma leitura fundamental para quem deseja entender como a IA está moldando o mercado de trabalho e a sociedade. Na obra, são explorados desde os conceitos básicos de aplicações avançadas, analisando o impacto da automação do aprendizado de máquina da IA em diferentes setores. Além disso, são discutidos desafios éticos e regulatórios que acompanham essa transformação, oferecendo uma visão abrangente sobre o futuro das profissões e das relações de trabalho. Aprendizado generativo. Diferente dos modelos tradicionais de machine learning, que se concentram em classificar ou prever com base em padrões existentes, os modelos de IA generativa são projetados para criar conteúdo por meio dos dados com os quais foram treinados. Essa abordagem tem ganhado grande destaque nos últimos anos, especialmente com os avanços das redes neurais generativas, como as redes adversariais generativas e os transformers.
Um exemplo prático é a geração de imagens e textos realistas. Modelos como o DALL-E conseguem criar imagens por meio de descrições textuais, enquanto modelos como o ChatGPT produzem textos completos e coerentes com base em uma solicitação. Outra aplicação relevante é a criação de código-fonte automatizado, que pode auxiliar programadores no desenvolvimento de software. A IA generativa já está transformando diversas áreas, desde o marketing, com geração automática de campanhas, até a medicina, auxiliando na criação de novos compostos farmacêuticos. E com isso, podemos afirmar que essa tecnologia também traz desafios, como a necessidade de identificar conteúdos gerados por IA e evitar o uso indevido para a desinformação. À medida que evolui, espera-se que a inteligência artificial generativa desempenhe um papel cada vez mais central na automação criativa e na inovação tecnológica. Concluindo, a inteligência artificial não é mais uma novidade distante, mas sim uma ferramenta poderosa que já está transformando a forma como vivemos e trabalhamos. Desde a substituição de tarefas repetitivas como o telemarketing até a criação de conteúdo com IA generativa, estamos presenciando uma revolução tecnológica. No entanto, também é importante lembrar que, embora a IA tenha potencial de otimizar muitos processos, ela ainda precisa de criatividade e inteligência humana para resolver problemas complexos. A evolução da IA continua e as possibilidades são vastas, mas sempre com os desafios éticos e sociais que precisamos abordar para garantir que ela seja usada de maneira responsável. O futuro da IA é promissor, mas ele também depende da forma como nós, como sociedade, escolhemos integrá-la em nossas vidas e nossos negócios.